Estamos de volta com o segundo bloco do programa Meio de Campo, falando bastante da Votuporanguense. Hoje é o nosso assunto principal, o futebol que mexe, movimenta essa cidade e também a nossa região. Muita gente aqui da região de Votuporanga vem conferir os jogos do CAV, torcer pelo CAV aqui na arena. Torcedores de Valentim Gentil, Florial, Álvares Florense, Parise, Cosmorama, enfim, acaba sendo o time oficial do torcedor aqui da nossa região. E mandar um abraço aqui, a gente ficou um pouquinho, algumas semanas aí sem ter o programa Meio de Campo, e nesse período eu encontrei muita gente aí com saudade do programa e falando, José, manda um alô pra mim lá, abraço pra dona Ernestina, né, o pessoal conhece ali que mora perto da igrejinha da Bom Jesus, o Baiano, o torcedor do CAV, o Joelmir Costa e o Rafael, meu irmão e meu sobrinho, o Alê e o Adriano Padilha, Renato Criado, Fernandinho Della Valle, o Paulo Emura, não esquecemos do senhor não, pode aguardar que já você vai estar aqui no nosso programa. O Jeverton, que está cuidando da Arena Plínio Marinho, funcionário da Secretaria Municipal de Esporte, gente boa. Paulo Cecílio, caixa d'água do marketing da Votuporanguense, Luiz Cubota e Rafael Bianco, o Alex e toda a família Negrini, o Anderson também que trabalha no CAV, o Anderson Basso, filho do Pedro Basso, o Clodo Arantes, o Anderson Arruda, o Rogério Dias, todo o pessoal do grupo Sangue Caviano, grupo do WhatsApp. Um alô também para o Raul Herrera Alves, José Bádio, Marcelo Arantes, o Cláudio Craveiro, o Alessandro Biba e o Flávio Santos e também o Adãozinho da Tura. O Adãozinho encontrou com a Nádia, que trabalha aqui com a gente na TV Unifé, e falou, manda um alô para mim lá no meio de campo. Tá aí Adãozinho, torcedor da Tura, muita gente acompanhando o programa. O jogo da Votuporanguense na Arena, tem aqui os números aqui de público pagante, 1.362, a renda de 24.457, um dinheiro aí que a gente espera que nos próximos jogos aí, agora com 2 vitórias consecutivas, que se Deus quiser vir numa vitória, um resultado, um empate lá de Barretos também, a Votuporanguense se mantém aí com essa série sem derrota e que o torcedor se anime mais, né, Éder? Isso se conversa bastante ali com os diretores, com o presidente Marcelo Stringari, tem esse desejo e essa necessidade também que o torcedor compareça para ajudar o time. A gente pode falar com propriedade sobre o torcedor aqui do CAV, até porque a gente já passou de um ano aqui à frente do clube e sabe que é um torcedor apaixonado, mas o futebol, como o próprio Fael diz e todos os treinadores, são resultados. À medida que os resultados vão acontecendo, o torcedor que é apaixonado vai se interessando mais por essa situação e dois resultados positivos motivam ainda mais. Para Barretos agora, tentar mais um resultado positivo e depois contra o Mirassol, certeza de casa cheia. Beleza, e Fael, hoje segunda-feira inicia praticamente esse pensamento, esse foco total no Barretos. O time não tem, com exceção do Janilson, que ainda cumpriu o jogo de suspensão, não tem baixas. Tem o nosso zagueiro, né? Nosso zagueiro, Marcelo Bispo, né? Saiu contundido, mas não deve ser problema para a partida. Acabou a partida ontem, os jogadores vão para casa, relaxam e comemoram. Nós, da comissão técnica, já fomos pensando no Barreto, já estamos procurando informações, vídeos, tudo que for possível aí para o jogo. O espaço é muito curto, né? Até a quarta-feira. Então hoje é um regenerativo para quem jogou e treinamento justamente para quem não jogou, para nós já focarmos, já deixar os jogadores concentrados para mais uma decisão. Não são decisão contra o Barreto. Todos os jogos são decisivos. Pouco tempo de trabalho, né? Vou imaginar se você tivesse começado, Rafael, a pré-temporada com a Votuporanguense, esse período já seria mais de recuperação de jogadores, como você acabou de falar. Mas você chegou agora, então assim, você tem muito pouco tempo para muita pouca coisa passar na cabeça, não é? Eu acredito muito que a pré-temporada tenha sido muito boa, né? Que a parte física foi treinada, a parte técnica e a parte tática nós temos que treinar todos os dias, sempre. Isso é um trabalho de técnico, de cada técnico, né? Então eu acredito que a parte física do atleta esteja muito boa mesmo, a parte técnica, né, que é a qualidade do atleta, e a parte tática nós vamos dar nossa cara. Nós estamos na nossa cara, tentamos colocar alguma coisa lá em Sorocaba, colocamos já em prática alguma coisa aqui de compactação já no jogo contra o Paulista. E contra o Barretos é mais um jogo diferente, vamos analisar o adversário, se tiver que mudar alguma peça, mudar algum posicionamento, também vamos mudar, porque o futebol, como todo esporte coletivo, é um jogo estratégico. E nós temos que usar a melhor estratégia para vencer o adversário. Beleza. O Éder, você vê, desde o início a gente está falando do elenco da Votuporanguense, acompanhando a chegada de cada jogador, e assim, jogadores com currículo, jogadores, como aí a gente
a gente tinha essa impressão. E nos primeiros jogos a coisa patinou um pouco. Aí chega o Fael e fala dos nossos jogadores com essa mesma impressão que a gente tem. Fala um pouco dessa montagem do elenco da Votuporanguense. A gente falou tanto disso e agora os jogadores estão colocando, retribuindo essa confiança, né, Edu? Falar um pouco da qualidade técnica dos jogadores é chover no molhado. Se você der uma pincelada bem rápida, um parâmetro para que o torcedor entenda, nós temos um goleiro que subiu da Série A3 e um que subiu da Série A2, tanto o Caio quanto o Ricardo Ernesto. O lateral direito que está jogando agora, o Afonso, que também veio de acesso. Os dois zagueiros que jogaram todos esses jogos, Marcelo Bispo e Marcelinho, conquistaram acesso com a equipe do Novo Horizontino. Passando pela lateral esquerda, jogador acostumado com primeira divisão, que é o Janilson, que cumpre suspensão. No caso, jogou o Gleibson, também jogador que disputou o Campeonato Alagoano. Na minha opinião, jogou muito bem o Gleibson. Pelo Asa de Arapiraca. Passamos pela dupla de zaga, pela dupla de cabeça de áreas, o Anderson Pedra, que disputou a Série B pelo Atlético Goianiense, e o Chaves, que só não subiu pelo saldo de gols na equipe do Mirassol e jogou 19 partidas. Rafael Chorão, destaque, eleito um dos melhores jogadores da Copa Paulista pelo Linense. André Luiz, que já trabalhou como professor, acostumado somente com primeira divisão. Bruno, que foi o destaque, um dos destaques da Série A3 aí pelo próprio Votuporanguense. Então a gente, para falar desse grupo, para falar desse elenco, não cabe somente nós de Votuporanga. Era um assunto comentado, o próprio Fael disse isso, em que não só os treinadores da segunda divisão, mas os da primeira divisão também comentavam sobre essa equipe formada aqui em Votuporanga, tanto que fez com que o professor deixasse uma primeira divisão para treinar a Votuporanguense que se disputa uma Série A2. Então eu acho que é questão de tempo, é questão de dar essa cara mesmo, que o Fael está dizendo, para que as coisas possam fluir e naturalmente as coisas vão acontecer e, por que não, a gente conquistar as tão sonhadas vitórias que todos nós almejamos. O Éder, ainda há espaço para contratação no elenco ou fechou já? Como é que está? Nós temos um espaço, a gente efetuaria essa contratação, mas devido a essa mudança nós resolvemos esperar um pouco mais para que esse pedido possa partir primeiramente do treinador e se nós pudermos atender a esse pedido nós vamos fazer com a maior boa vontade, até porque a diretoria já aprova essa contratação. Fael assumiu a comissão técnica e trouxe com ele o Luciano Quadros, né? Que é o auxiliar técnico. Fala um pouquinho do Luciano, goleiro, a gente está falando em off aqui, jogou como goleiro pelo São Caetano. Nosso grupo é recheado de ele goleiros. Tem fama, eu ouvi o comentário que ele tem fama de ser enérgico mesmo, é uma pessoa que cobra bastante. Não, eu trouxe justamente, né, o Luciano já trabalhou comigo no Rio Claro, como meu auxiliar também. Depois partiu aí para uma carreira solo aí, como treinador, em categorias de base, profissional também. Foi goleiro do São Caetano e outras equipes. Aliás, o CAV tem vários ex-goleiros. Eu também fui ex-goleiro, o presidente ex-goleiro, o Luciano ex-goleiro. Então é equipe recheada de ex-goleiros e, como você falou, ele tem aquele jeitão dele lá de enérgico, mas é uma moça. Tá certo, a gente fez uma entrevista, uma reportagem, foi até no ar hoje, do TV O Jornal, falando com ele também. A gente sente o pessoal, ele uma pessoa muito comprometida mesmo com o trabalho, viu? A gente, aliás, a gente que trabalha nos bastidores ali, falar com o pessoal de casa talvez não sabe, o nível de profissionalismo que a gente está percebendo hoje, eu comentei isso com o Éder já, bem no início da pré-temporada, nos bastidores da Votuporanguense é muito grande, né? A gente vê que não apenas o time subiu de divisão, mas toda a estrutura subiu também. Você percebe isso, Fael? A estrutura de trabalho ali, como é que foi? Você que já trabalhou em vários clubes, como é que você avalia a estrutura do CAV? Olha, não deixa de desejar para nenhuma equipe de Série A, de Paulista ou Série A de Brasileiro. Todo o respaldo, como eu disse, uma arena maravilhosa, uma estrutura de trabalho muito boa, uma comissão técnica, né? Com pessoas experientes, do massagista ao fisioterapeuta, né? Uma estrutura boa de recuperação de atletas também. Então, eu vejo um comprometimento muito grande, tanto da diretoria, como também da comissão técnica. E os atletas também, eles não são bobos, eles reparam isso também, eles veem isso também. Todo o respaldo que é dado. Isso, o atleta motiva ele para retribuir em campo? Como é que o atleta vê isso, costuma ver isso? Como o próprio Éder citou, os nomes dos jogadores que estão aqui. São atletas que se passaram em Série B, Série A. Né? O Edson Pedras, por pouco tempo atrás, estava jogando no Santa Cruz. Né? Então, você vê o Bispo, disputou Paulista, Série A1 pelo Linense e outras equipes. Marcelinho, que também trabalhou comigo, também, o zagueiro, também Série A1 de Paulista. Então, são atletas que têm mercado e estão aqui no Votuporanguense. Então, o atleta, ele vê o respaldo,
ver a estrutura e ver tudo que pode ser criado e conquistado com o que o clube também dá para o atleta. Beleza, então com o tempo do segundo bloco esgotado, já a gente volta, eu vou passar todos os resultados do Campeonato Paulista da Série A2, passar outros resultados também e a tabela de classificação.